E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo, que eu acho que já aconteceu com várias pessoas que estão nesse meio LGBT. E eu queria contar aqui pra dizer a minha experiência, como é que eu me senti na hora. E então vamos lá, vamos pra história. Então, isso aconteceu há uns 6 anos atrás e eu morava em Aracati. E aí, eu, o meu ex-namorado e o amigo dele decidimos vir pra cá pra Fortaleza pra poder se divertir e tal, porque lá em Aracati não tinha muita coisa, né? E aí viemos. Quando foi no outro dia, o nosso amigo decidiu ir até um banco pra retirar um dinheiro que ele tava precisando e tal. Tudo normal, gente. Era um dia muito normal, tava tudo maravilhoso até chegar na frente desse bendito banco. Estávamos na frente desse bendito banco, o nosso amigo entrou para poder tirar o dinheiro dele, né, fazer o que ele ia fazer nesse banco, e eu e o meu ex ficamos na calçada do banco esperando ele sair, porque a gente não queria entrar e tal. E aí ficamos lá fora. Aí tudo certo, eu fiquei lá fora conversando com o meu ex e tal, até chegar um determinado momento que um cara chega numa moto, para em frente ao banco e fica lá estacionado com a moto, sentado em cima da moto. Só que eu conversando com o meu ex, e aí, eu acho que em algum momento eu olhei pra esse cara, porque eu vi ele lá, né, em pé, sentado na moto, como se estivesse olhando pra qualquer pessoa, gente. Podia ser qualquer pessoa. E eu olhei pra ele. Quando ele viu que eu olhei pra ele olhou pra mim de volta. E aí, gente, foi aí que o meu não passou nem o Wi-Fi, porque ele olhou pra mim, ele olhou no fundo dos meus olhos e perguntou assim: O que é que você está olhando pra mim? tipo, super grosso, tipo, não consigo nem imprimir o que ele, como ele falou pra mim, né? Mas eu sei que ele falou super grosso. O que é que você está olhando pra mim? Por que é que você está olhando pra mim? Gente, eu juro, nessa hora eu fiquei sem reação. Porque assim, eu não estava olhando pra ele da forma como ele achou que eu estava olhando pra ele, né? Esse povo, esses héteros, eles têm uma autoestima muito elevada, né? Porque eles acham que, ah, é porque um cara que gosta de outro cara olhou pra mim, é porque ele tá querendo alguma coisa comigo. Tipo, meu amor, pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar. Aí na mesma hora, eu olhei pro meu ex, assim, tipo, chocado. E eu, tipo, dizendo assim, cara, esse cara tá ficando doido. E aí o meu ex olhou pra mim, assim, também muito chocado. A gente não conseguiu falar nada. Eu só sei que esse cara, quando a gente não falou nada, a gente ficou calado, assim, chocado. Ele simplesmente pegou a moto dele, saiu. Saiu, assim. Ele não veio fazer nada no banco. Eu acho que ele viu a gente, né? Tipo, em pé. E aí, não sei, gente, o que passou pela cabeça dele. Mas não tem condições. Uma pessoa para em frente a um banco, tipo, fica lá sentado numa moto e só espera uma ação para poder fazer aquela ridicularidade inteira. Tipo assim, eu fiquei com muito medo. Tipo, eu pensei que ele ia partir pra cima da gente, pra bater na gente. E eu acho que é uma coisa que acontece com muito LGBT. Hoje, eu tenho muito medo. Eu não encaro ninguém, eu não olho pra ninguém. Tipo, eu posso estar em qualquer lugar. Eu passo de cabeça erguida, eu baixo a cabeça. Eu não gosto de encarar ninguém, assim, tipo, de olhar no olho de ninguém, porque eu tenho medo disso acontecer, entendeu? Querendo ou não, isso ficou um trauma na minha cabeça, porque eu fico pensando assim, cara, se eu não vou olhar não, porque às vezes, né, a pessoa não gosta ou se sente mal, sei lá, não sei o que acontece. Mas hoje eu super evito de ter contato visual com as pessoas, sabe? Porque eu nunca sei, ninguém nunca sabe, né, com quem a gente tá lidando, as estimativas que a gente tem por aí de pessoas que são LGBTs que são mortas, assim, por causa de nada, né, gente? E aí foi um trauma que eu fiquei na minha cabeça e hoje eu não olho pra ninguém, eu não encaro ninguém, eu morro de medo de chegar nas pessoas, tipo, eu vou pra uma balada, eu morro de medo de chegar nas pessoas, não importa se é gay, se não importa, eu morro de medo, eu não consigo chegar em alguém, abrir uma conversa e tal, não consigo, exatamente por conta desse trauma que eu fiquei, né? E é uma coisa muito doida, gente, porque, assim, eu não tava olhando pra ele, eu não tava olhando pra ele, tipo, desejando ele como ele imaginou, ele não era bonito, né? Primeiro, a gente já vai começar daí, que ele nem era bonito. E outra coisa, eu tava com uma pessoa, né, que o meu companheiro tava do lado e tal, e tipo, nada a ver o que ele falou, assim, eu fiquei muito constrangido com a forma como ele falou comigo, com a abordagem dele, e é isso, eu acho que tem muita gente doida nesse mundo, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. É triste eu estar dizendo isso pra vocês, porque a gente precisa se precaver pra essas coisas não acontecerem, entendeu? E é isso, gente, esse foi o relato. Pode ter sido besta pra vocês, mas pra mim foi uma coisa que me marcou muito. E eu decidi vir aqui. Estou sozinho em casa, decidi vir aqui e contar pra vocês. Então, se vocês quiserem que eu traga mais histórias, tem algumas histórias, não tenho. Valeu, Galo, muito obrigado. Não tenho muitas, porém, tem algumas que eu posso contar aqui pra vocês, tá? E deixem aqui embaixo nos comentários se vocês já passaram por alguma coisa desse tipo, que eu quero saber também. Me desculpe por esse cabelo. É isso. Tchau.